Irmãos, eu estou aqui nessa incumbência de ler a palavra, de trazer a exposição da palavra para os irmãos nessa noite. Então, vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 130. Salmo 130, amém? Diz assim, a partir do versículo 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a tua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém? Vamos orar para que o Senhor quebrante nosso coração, para que possamos compreender da palavra dele. Senhor, a tua palavra foi lida e mais uma vez, Senhor, nos apresentamos diante de ti para te pedir que a tua palavra, Senhor, penetre em nosso coração. Que o nosso coração esteja nessa noite como uma terra fértil para receber a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre este lugar, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Te damos graças. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, os salmos que nós lemos aqui, 130, acredito que no título aí das Bíblias de vocês, da Bíblia de vocês, está Cântico de Peregrinação. O Salmo 130, embora não haja um consenso sobre quem o escreveu, né, alguns estudiosos atribuem ao rei Davi a escrita desses salmos, mas ele foi escrito como um salmo de romagem, ou seja, era um salmo cantado pelas pessoas, pelos peregrinos, quando eles se deslocavam até Jerusalém, para os festejos no templo. Então, era um salmo cantado pelas pessoas naquele período da ida para Jerusalém, para a peregrinação. E o salmista, aqui nesse Salmo 130, provavelmente Davi, ele se mostra muito amargurado, ele se mostra com o coração quebrantado e apresenta-se assim diante do Senhor. E nós compreenderemos sobre esse modo como Davi, como o salmista se apresenta diante do Senhor, na leitura de cada versículo desse salmo. E comecemos aqui pelo versículo 1, que diz: Das profundezas clamo a ti, ó Senhor. O salmista aqui define como profundezas aquele local onde ele se percebia naquele momento. A palavra profundezas é também usada em outros salmos para traduzir o estado miserável que o homem se encontrava, que o salmista se encontrava quando escreveu. Profundezas, irmãos, é um termo, é uma palavra muito apropriada para definir, para nos definir quando estamos sem o Senhor. É uma palavra muito apropriada para definir onde estamos quando não estamos na presença do Senhor. Onde estamos quando caímos. Então, o salmista que usa das profundezas clama a ti, Senhor, ou seja, ele se percebe no lamaçal, ele se percebe nas profundezas. Ele percebe o seu estado miserável, deplorável, depravado, onde ele se encontrava. E essa palavra profundezas também define o quanto o homem carece do Senhor. O
quanto o homem precisa do Senhor. E nós vamos encontrar o termo profundezas também no Salmo 69. Né? Então, vou pedir aos irmãos que abram no Salmo 69 para que possamos fazer uma referência dessa mesma palavra usada pelo salmista. No versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 diz assim: Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas eu me afundo. Aqui o salmista ainda coloca um adjetivo, né, para enfatizar como são as profundezas em que o homem pecador se encontra sem a presença do Senhor. Quando o homem cai em pecado, quando ele declina a sua natureza pecaminosa, a sua própria carne. Profundezas lamacentas. E quando pecamos, é assim que nós nos apresentamos diante do Senhor, quando estamos com o coração quebrantado. Quando reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, o quanto perecemos sem o Senhor. Nós nos encontramos na natureza, nas profundezas e no lamaçal. E quando nós reconhecemos o quanto perecemos sem o Senhor, esse é o primeiro passo para reconhecermos o quanto dependemos do Senhor e o quanto Ele é grande e misericordioso em nossas vidas, amém? Então, o salmista diz, das profundezas clamam a Ti, Senhor. Eu preciso, Senhor, que Tu escutes a minha voz, porque eu estou perecendo. Aqui, provavelmente, o salmista havia caído em pecado, reconheceu o quanto era terrível o seu estado e clamou ao Senhor, para que o Senhor o socorresse. No versículo 2, ele diz: Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Aqui o salmista grita ao Senhor por socorro. Estejam atentos, Senhor, os teus ouvidos às minhas súplicas. É uma ênfase. Ele está repetindo aquilo que ele disse aqui no primeiro trecho do versículo 2. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo a Ti, que os Teus ouvidos estejam atentos às minhas súplicas. Então, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, que reconhecemos o quanto a nossa natureza é inclinada ao pecado, nós gritamos por socorro ao Senhor e precisamos dizer a Ele o quanto necessitamos que Ele escute a nossa voz. Aqui o salmista, ele se vê como uma pessoa consolada simplesmente por saber que o Senhor está ouvindo a oração dele. E quando nós nos colocamos de joelhos, quando nós entramos em secreto na presença do Senhor, é isso que desejamos. Que o Senhor esteja atento à nossa oração. Porque saber que o Senhor escuta a nossa oração já é um consolo. Quando estamos fragmentados, quando estamos destruídos pelo pecado, quando caímos, quando nós reconhecemos o quanto nossa natureza é ruim, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor: Senhor, escuta a minha oração. A minha oração é sincera. Eu reconheço o quanto sou pecador e o quanto o Senhor é santo. Eu reconheço o quanto sou miserável, o quanto dependo do Senhor. Então, Senhor, me socorre. Eu preciso, Senhor, desse consolo em saber que o Senhor está atento à minha oração. Porque terrível é para o homem quando o Senhor não se atenta para as orações, quando o Senhor não ouve as suas orações. E o Senhor é misericordioso para se atentar para uma oração feita de alguém que esteja com o coração quebrantado. E quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor com o coração quebrantado? Quantas vezes reconhecemos o quanto somos pecadores e dependemos do Senhor? E é exatamente isso que o salmista faz. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos às minhas súplicas. Uma súplica diante do Senhor é o maior pedido de socorro. A súplica é diferente da oração. Né? Nós podemos orar ao Senhor como nós fizemos aqui, mas quando nós precisamos de um socorro, quando nós precisamos que o Senhor haja em nossas vidas, quando nós estamos na iminência do perigo,
Nós suplicamos. A súplica é uma oração feita como um pedido de socorro. É quando nós reconhecemos que só o Senhor pode intervir. É quando todas as circunstâncias estão desfavoráveis, quando todas as circunstâncias dizem não, só um milagre. E aí nós nos apresentamos diante do Senhor com súplicas. Eu acredito aqui, irmãos, que todos já fizeram súplicas ao Senhor. Porque todos passamos por momentos difíceis, por adversidades. E as circunstâncias estarão lá para dizerem não. E aí nós temos que escolher entre olhar para as circunstâncias e olhar para as evidências. Quando nós olhamos para as evidências, para a palavra do Senhor, nós percebemos que o Senhor é fiel. Nós percebemos que o Senhor escuta o nosso socorro. Que o Senhor é misericordioso para se atentar à nossa oração feita de coração quebrantado. Se nós olharmos as circunstâncias, se nós olharmos para tudo aquilo que está acontecendo, porque à medida em que oramos, muitas vezes acontecem circunstâncias opostas ao que estamos pedindo, não é? Acontecem circunstâncias totalmente desfavoráveis. Nós oramos por um propósito e não percebemos nada diante de nós para que aquilo se cumpra. E é por isso que nós devemos persistir em nossa fé, porque a perseverança também vem do Espírito Santo. E nós nos agarramos às promessas do Senhor, o Senhor é fiel. Nós nos agarramos aos atributos do Senhor. Sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é fiel para se atentar ao nosso clamor. E é assim que o salmista se coloca aqui. E quando eu leio aqui o versículo 2, eu me lembro da passagem em que Jesus andou sobre as águas e ele chamou Pedro. E ele disse, venha Pedro até mim. E Pedro, corajoso inicialmente, perplexo com o que estava acontecendo ali, ele começou a caminhar. E após alguns passos ele começou a afundar. E isso traduz muito bem a nossa caminhada cristã. Isso traduz muito bem a nossa jornada. Nós ousamos dar alguns passos de fé, né, nos achamos confiantes, fortalecidos, e chega um momento em que nós passamos a submergir. E Pedro, naquele momento, ele grita por socorro. Naquele momento, ele suplica, aqui como o salmista suplicou aqui. E é interessante que Jesus, após o grito de socorro, Jesus estendeu a mão. Ou seja, nós suplicamos ao Senhor, nós gritamos e Ele estende a mão. Por quê? Porque o Senhor está diante de nós. Amém? Nós precisamos confiar que o Senhor está ali, presente, em meio às tribulações. E estender a mão é sinal da presença do Senhor em nossas vidas. E o Senhor estendeu a mão, né? Jesus estendeu a mão para Pedro e ele voltou, né, à superfície. E precisamos ter fé de que o Senhor nos faz caminhar sobre as águas, de que o Senhor nos faz caminhar em meio aos obstáculos, em meio às adversidades que enfrentamos no dia a dia, em meio às nossas labutas, em nossa família, em nossa vivência no trabalho, em todas as nossas tribulações, que o Senhor é fiel. E aqui no versículo 3, irmãos, esse versículo particularmente me toca muito pela grandeza teológica que há aqui. O salmista diz, se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Aqui o salmista reconhece a soberania do Senhor. Esse é um grande atributo do Senhor, o Senhor é soberano. A última palavra vem do Senhor. A última palavra não vem de nós no momento em que fraquejamos. A última palavra não vem daquele familiar que tenta nos impedir de acreditar. A última palavra não vem do inimigo. A última palavra não vem daqueles que tentam nos contaminar. A última palavra vem do Senhor, o Senhor é soberano. Isso significa que o Senhor está no controle da situação. Isso significa que o controle está nas mãos do Senhor o tempo todo. Que Ele é poderoso do que maior circunstância. E
no segundo trecho do versículo 3 diz: Senhor, se tu registrastes os pecados, quem escaparia? Irmãos, se o Senhor registrasse cada pecado que cometemos, a partir do momento em que nascemos, quem escaparia? Em algumas traduções existe a pergunta: quem subsistiria? Ou seja, quem sobreviveria? Se o Senhor registrasse os pecados de cada um de nós, a humanidade seria destruída. Imagine que eu, ao longo de quase 4 décadas, quantos pecados cometi. E se o Senhor estivesse anotando lá num caderninho cada pecado cometido, porque não há um dia em que não cometemos pecado. Não há um dia. E se pensamos que estamos sem cometer pecado, é porque algo há de errado em nós. Porque nós não estamos percebendo o quanto somos pecadores. Então, irmãos, desde que nascemos, nós somos inclinados ao pecado, nós pecamos todos os dias. E se o Senhor registrasse cada um desse pecado, quem escaparia? Quem escaparia? Ninguém escaparia, irmãos. E nós somos muito inclinados a reconhecer o pecado do outro, não é? Nós reconhecemos muito bem o pecado do outro. Nós anotamos lá no nosso caderninho quando o outro peca, quando o outro nos magoa. E muitas vezes nos sentimos injustiçados quando o outro nem se lembra do pecado que cometeu, da ofensa que fez a nós. Irmãos, se nós nos lembrássemos com tanta facilidade do pecado que cometemos, nossa vida, nossa jornada seria diferente. Porque lembramos mais do pecado do outro do que do nosso próprio pecado. Nós esquecemos daquilo que cometemos, esquecemos do quanto somos pecadores, do quanto somos miseráveis diante do Senhor e do quanto carecemos da misericórdia do Senhor em nossas vidas. E o salmista aqui, ele está reconhecendo: eu sou pecador. Se o Senhor registrasse os meus pecados, que seria de mim? O quanto sou miserável. O quanto sou miserável diante do Senhor. O quanto careço da graça e da misericórdia, do perdão do Senhor. Agora aqui no versículo 4, ele traz uma notícia muito boa. Existe aqui um mas, um entretanto, todavia, existe aqui uma boa notícia. Ele diz: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Nós somos pecadores, irmãos. Mas o perdão está no Senhor. O Senhor é detentor do perdão. Para que sejas temidos, ou seja, o salmista reconhece, irmãos, o perdão, o Senhor detém o perdão, o Senhor é poderoso para nos perdoar, e por isso nós devemos temer ao Senhor. Irmãos, esse versículo, a leitura desse versículo revela o quanto vale a pena seguir ao Senhor. O quanto vale a pena nos colocar diante dos pés do Senhor, que é o lugar mais alto que existe. Porque nós tememos ao Senhor, irmãos, porque Ele tem poder para perdoar pecados. O nosso temor ao Senhor não deve estar relacionado ao poder que o Senhor tem de nos castigar, mas o Senhor tem poder para nos perdoar, e nenhum outro homem, ninguém tem esse poder de perdoar pecados senão o Senhor. E é por isso que nós tememos ao Senhor. É por isso que nós devemos render graças ao Senhor, porque a graça do Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou, o Senhor perdoou os nossos pecados. Os pecados que eu cometi ao longo de quase 4 décadas, o Senhor perdoou. E é por isso que eu temo ao Senhor. Porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. E é um amor tão grande que nos constrange. Como o Senhor, sendo santo, é capaz de perdoar os nossos pecados. Pecados cometidos ao longo de toda a nossa vida. É por isso que tememos a Deus, irmãos. Algumas pessoas, elas acham equivocadamente que, porque o Senhor nos perdoa, devemos pecar deliberadamente. Porque o Senhor nos perdoa, isso é bom. Eu vou viver a minha vida tranquila, sem qualquer temor.
vou continuar me inclinando ao pecado, isso é um equívoco, porque é pelo fato de o Senhor nos perdoar é que devemos temer ao Senhor, porque Ele detém o perdão de pecados. E aqui no versículo 5, o salmista diz: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Aqui, como Pedro, quando estava submergindo, ele clamou, ele gritou, ele suplicou ao Senhor. O salmista aqui, ele declara: espero no Senhor com todo o meu ser. Ou seja, tudo que há em mim anseia pelo Senhor. A minha mente anseia pelo Senhor, meu coração anseia pelo Senhor, a minha natureza anseia pelo Senhor, a minha vida, todo o meu ser anseia pelo Senhor. De todas as minhas forças eu anseio pelo Senhor. E na sua palavra ponho a minha esperança. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, pelo escutar a palavra do Senhor, pelo ler, através da leitura da palavra do Senhor. Porque na leitura da palavra do Senhor nós percebemos a fidelidade dEle, o quanto Ele é misericordioso. E é por isso que nós esperamos nele. A nossa esperança está no Senhor. Nós costumamos cantar, né, uma canção que diz: a minha esperança está no Senhor, só no Senhor, só no Senhor. E é assim que devemos nos inclinar, irmãos. É assim que devemos colocar a nossa esperança no Senhor, com todo o nosso ser. Aqui no versículo 6, o salmista diz: espero no Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Ou seja, o salmista que inicialmente, ele se percebe nas profundezas, aqui, nesse trecho do texto, ele já reconhece que a esperança dele está no Senhor. Ele reconhece que mais do que as sentinelas, ou seja, mais do que os guardas noturnos, que guardavam as fortalezas, que guardavam as cidades, aqueles guardas, eles trabalhavam a noite inteira, na iminência do perigo. Em qualquer momento, poderia haver um ataque, e eles poderiam perder a vida, porque poderia não dar tempo que eles avisassem aos outros sobre aquele perigo, sobre aquele ataque. Então, além da privação do sono, do estado de alerta, os guardas estavam ali vivendo um risco de vida constante. Imaginem esses guardas, o quanto eles esperavam pelo amanhecer. Porque o amanhecer era esperança para eles. O raiar do dia representava que eles haviam conseguido, que eles haviam sido poupados naquela noite. E aqui o salmista diz que ele espera no Senhor mais do que o guarda pela romper da manhã, mais do que o vigilante pelo romper da manhã. Não é tão quanto, é mais. E no livro dos Salmos, irmãos, nós percebemos outros textos que comparam esse esperar no Senhor. Aqui, o esperar no Senhor é mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mas nós percebemos em outros textos que o salmista, ele diz que esperamos no Senhor mais do que a corça anseia pelas águas. E é interessante que eu imaginava que a corça era um pássaro, né? Mas a corça é um animal que mede aproximadamente de 95 a 1 metro, 1,35 m. É um cervo, né? E esse animal, ele anseia tanto pelas águas, porque as águas representam para ele um escape do inimigo. E é interessante, irmãos, que a corça, este animal, que é muito referenciado nos Salmos, depende das águas para sobreviver. Quando a corça passa muito tempo sem ter contato com a água, sem beber a água, a sua pele começa a se fragmentar, a rachar, e a sua pele passa a exalar um odor que atrai os predadores. Então, a corça, ela corre o tempo todo buscando águas. E é interessante que, pelo instinto de sobrevivência que o Senhor deu à corça, a corça consegue sentir o cheiro de águas subterrâneas a quilômetros de distância. A corça sabe que, se ela não tiver águas ao seu alcance, ela vai ser presa fácil do inimigo.
Então, a corça anseia por água, e quando um inimigo quando o inimigo persegue a corça, né, através desse cheiro, desse odor da pele, a corça precisa entrar em águas, deixar apenas o nariz do lado de fora, para que ela consiga escapar do predador. Então, é assim que o salmista nos compara. Devemos ansiar pelo Senhor mais do que a corça anseia pelas águas. E a pergunta para cada um de nós é: temos esperado no Senhor? Temos tido esse anseio para estarmos na presença do Senhor como a corça precisa da água? A presença do Senhor representa para nós sobrevivência espiritual, sobrevivência em meio às batalhas, sobrevivência perante o inimigo, como a água funciona para a corça? Será que nós esperamos no Senhor como os vigilantes, os guardas noturnos anseiam pelo amanhecer? Essa é a nossa pergunta, irmãos. Aqui no versículo 7, o salmista diz: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ponha a tua esperança no Senhor. A sua esperança deve estar única e exclusivamente no Senhor. E assim como a corça que anseia por águas, assim como o guarda que anseia pelo amanhecer, assim também como a terra seca que anseia por águas. A terra seca é ressequida, é sem vida, não há como haver vida, não há como nada brotar numa terra seca. E é assim que devemos nos apresentar diante do Senhor, como terra ressequida, que precisamos de um milagre, que precisamos de um socorro dele em nossas vidas. O salmista diz: põe a tua esperança no Senhor, ó Israel. É o mesmo que dizer: põe a tua esperança no Senhor, ó Igreja Presbiteriana da cidade de Riacho Santana. Põe a tua esperança no Senhor, você que está aqui nessa noite. O Senhor te chamou nessa noite para que você compreenda que a tua esperança deve estar única e exclusivamente nele. Não deve estar em nenhuma circunstância. A tua esperança não pode estar na noite perigosa. A tua esperança deve estar no amanhecer, no dia que há de raiar, no socorro do Senhor. E aqui o versículo 8 diz: ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Que mais uma vez nós percebemos o salmista tratando do poder do Senhor de perdoar pecados. O Senhor é redentor. O Senhor nos redimirá de todas as nossas culpas. Então, irmãos, que possamos nos comportar perante o Senhor como aquela mulher pecadora retratada lá em Lucas 7. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, nós temos o texto nos fala sobre uma mulher pecadora que estava ali na casa dos fariseus. Jesus foi chamado à casa dos fariseus e ele não era bem-vindo ali. Ele entrou na casa dos fariseus, mas não era bem-vindo ali. E uma mulher pecadora, ela se ajoelhou aos pés do Senhor. Ela começou a chorar aos pés do Senhor. E depois de chorar aos pés do Senhor, copiosamente, percebendo o quanto ela era miserável, ela secou os pés do Senhor com seus cabelos e depois ela derramou um perfume precioso aos pés do Senhor. E aquela mulher foi questionada, porque aquela atitude parecia ser desproporcional. Uma mulher pecadora derramando um perfume precioso aos pés do Senhor. E o Senhor perdoou os pecados daquela mulher. Então, somente aquele que sabe o quanto foi perdoado, sabe o quanto é amado. E em nossa trajetória cristã, irmãos, é comum que nós peçamos ao Senhor uma prova bem pessoal do amor dele por nós. Agimos como crianças que precisam de provas contínuas do amor, embora o Senhor tenha morrido na cruz, né, para nos redimir. Nós pedimos ao Senhor provas de amor. A maior prova é o perdão de pecados. É você saber que os pecados que você cometeu foram perdoados pelo Senhor. Que o Senhor é poderoso para perdoar pecados. Que o Senhor pode redimir
que o Senhor pode renovar, que o Senhor pode transformar vidas, que o Senhor pode transformar esse nosso estado miserável de estarmos nas profundezas, no lamaçal, e o Senhor nos resgata, porque a graça do Senhor nos alcançou. Então, quando nós percebemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é soberano para perdoar pecados, nós reconhecemos o quanto somos amados. E que bom que somos amados e que o Senhor nos alcançou. Por isso nós devemos nos alegrar, nós devemos continuamente nos inclinar perante o Senhor. Nós devemos perseverar. E a cada dia temos que ansiar pela presença do Senhor em nossas vidas. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pelos nossos pecados. Somos pecadores. Nós nos convertemos, mas continuamos sendo pecadores. Mas o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados e por isso nós tememos ao Senhor. Amém? E eu convido os irmãos para se colocarem de pé, para que nós possamos orar ao Senhor. Amém? Vamos inclinar as nossas cabeças, irmãos, e orar ao Senhor nessa noite. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Pai. Nós ouvimos aqui acerca da Tua palavra, Pai. E neste momento, Pai, nós nos colocamos em súplica diante de Ti. Nós reconhecemos o quanto somos miseráveis, o quanto carecemos da Tua misericórdia, Pai, porque a nossa natureza é pecaminosa. Senhor, nós compreendemos, Pai, o quanto pecamos. Mas nós compreendemos também, Pai, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso e por isso tememos a Ti. Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, Pai, porque a nossa esperança está em Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos a cada dia perceber que vale a pena esperarmos em Ti, que o Senhor é fiel, Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor não falha, que as Tuas promessas se cumprem. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos guardar aos Teus pés, Senhor, que é o lugar mais seguro onde possamos estar. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, e Te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós Te pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe esta semana que está começando, que o Senhor nos leve em paz para casa, Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que abençoe a nossa família, que abençoe a nossa casa, Pai. Que o Senhor possa nos sustentar, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém.